Meus amigos, vamos hoje tratar de um tema muito interessante. Nós vimos que podemos estudar o direito pela epistemologia jurídica, o estudo do direito enquanto ciência, axiologia jurídica, o estudo do direito enquanto valor, e diqueologia jurídica, o estudo do direito enquanto justiça. Comumente nós falamos, o direito é justiça. Não, o direito é o caminho para se chegar até a justiça. E por falar em justiça, vamos indicar aqui alguns livros. Eu vou indicar primeiro a Bíblia de Jerusalém, onde aqui tem o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que é uma síntese de justiça. Mahatma Gandhi dizia que se o mundo não tivesse mais livros e se apenas restasse o Sermão da Montanha, seria suficiente para se construir uma sociedade nova, justa, equilibrada. Uma sociedade feliz. Essa tradução da Bíblia de Jerusalém é uma das melhores do mundo. Então eu aconselho, se você quer ler uma Bíblia com ótima tradução e falando de provérbios, Sermão da Montanha, tudo que diz respeito à justiça na área do cristianismo, do judaísmo, leia essa preciosa tradução. Vou indicar também uma obra do meu amigo professor Thales Castelo Branco, Memorabilia. Esse é um trabalho de um grande advogado paulista, o professor Thales Castelo Branco. Tem várias obras publicadas no campo do direito penal, processo penal também, e é uma obra riquíssima de detalhes que fala sobre a experiência, sobre a visão jurídica desse grande doutrinador do direito. Muito bem. Diqueologia vem de dicaios, justiça jurídica, o estudo do direito enquanto justiça. Para iniciarmos, vamos falar um pouco a respeito do direito e as diferenças sociais. Existem diferenças sociais? Evidentemente que existem. E é necessário que haja uma preocupação muito grande em se reduzir as diferenças sociais. O princípio básico da justiça é a redução das diferenças sociais no sentido de respeito à individualidade do outro. Não existem duas pessoas perfeitamente iguais. E talvez por causa dessa diferença que haja uma interpretação dúbia ou equivocada em termos do outro. Por exemplo, a inveja, o ciúme, o desrespeito, são sentimentos que vem de uma contrariedade que vem proveniente das diferenças, quando, na verdade, as diferenças se completam. Existem vários tipos de mecanismos de justiça que podem reduzir as diferenças sociais no sentido de aumentar o respeito ao próximo. Na educação, a educação é um dispositivo que diminui as diferenças sociais. Educação significa transformação intelectual e moral, evolução intelectual e moral. O que é evolução intelectual? Compreensão do fenômeno observado. O que é evolução moral? Sentimento de amor em relação a tudo que existe. Agora, de que modo a educação pode favorecer a redução das diferenças sociais? Através da disciplina. A disciplina é o dispositivo que visa promover a educação no sentido de reduzir as diferenças sociais. E a educação aí envolve educação em todos os níveis: escolar, familiar, moral, social, intelectual, educação em todos os níveis. Outro item é a informação. A informação reduz as diferenças sociais.
Nós observamos no mundo de hoje, com a informática, a internet, como as informações se encontram e até se desencontram, tem até as informações falsas. Nunca o mundo hoje teve tanta informação. E onde existe muita informação, também poderá existir muitas dúvidas. Por isso, o que é preciso, o que é necessário, pela informação, se reduzir as diferenças? Uma tomada de decisão. Decidir. Muita informação sem decisão é muita dúvida sem ação. Portanto, a educação, assim como a informação, e a informação, assim como a educação, são elementos fundamentais para que se reduza as diferenças sociais e, consequentemente, tenhamos uma sociedade mais justa, um Estado mais justo. Outro item que reduz a diferença social é o trabalho. Na física, trabalho é igual a força vezes aceleração, ou seja, trabalho significa força em função de deslocamento, de velocidade, de tempo. Portanto, no mundo que nós vivemos, o trabalho significa todo o tempo útil que possibilita o ser humano a ser mais evoluído no sentido intelectual e também no sentido moral. E de que maneira o trabalho pode ajudar, colaborar com a redução das diferenças sociais? Através de um talento que nós consideramos vital no ambiente de trabalho ou em todo o contexto do que significa ação, trabalho, a honestidade. O trabalho reduz as diferenças quando o trabalho é honesto. Quando existe o trabalho no sentido de respeitar as diferenças e ajudar o outro, nunca causar dano material ou moral a quem quer que seja. Outro item que pode reduzir muitas diferenças é a saúde. A saúde. Ou seja, a saúde reduz a diferença. A gente observa, por exemplo, pessoas de 90 anos, de 100 anos, participando de corridas, de maratonas, no meio de jovens, de atletas de 18, 20, 25, 30 anos. Ou seja, a saúde reduz as diferenças. Existem pessoas que chegam a senectude e que permanecem não só jovens na mente, mas também jovens no corpo. Por isso que a saúde é fundamental. Mas qual é o elemento fundamental para que a saúde possa reduzir essas diferenças? A moderação. A fonte de toda saúde é moderação. Moderação. Como já dizia o filósofo Sócrates, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo, e nada em excesso. Saúde depende da moderação em tudo. Muito bem. Outro item que reduz as diferenças é a solidariedade. A solidariedade, se importar com o outro, colaborar para que o outro também seja feliz. Como é difícil entender, como é difícil aceitar, como é difícil ficar feliz com a alegria do outro. Muitas vezes nós usamos de misericórdia diante do necessitado, mas nós não ficamos felizes diante do exitoso, diante daquele que ganhou, que superou e até nos superou. Agora, para que haja solidariedade tem que existir sentimento de igualdade. Esse sentimento de igualdade é princípio de justiça. Então, a disciplina, tomada de decisão, a honestidade, a moderação e a igualdade são princípios que reduzem as diferenças sociais e são componentes do fator, do elemento da lei de justiça. A justiça é uma lei. Agora, no ambiente jurídico, nós vamos ver a justiça em outro nível. O romano Ulpiano, o doutrinador Ulpiano, dizia o seguinte, que justiça é dar a cada um o que é seu. É a permanente vontade de dar a cada um o que é seu. É um conceito, é uma definição clássica de justiça. Muito bem. Agora,
o direito e a sociedade, temos a justiça. Mas quando falamos em justiça, também falamos em adaptação, em bom senso. O juiz pode julgar uma causa usando de bom senso, de equidade, de senso de justiça, adaptando a lei à realidade daquele caso concreto ou às realidades das partes. Quando falamos em direito e falamos em justiça do direito. O que seria justiça no direito? Como é que o direito vê a justiça? A justiça no direito existem em 3 níveis. A justiça comutativa, a justiça distributiva e a justiça social. O que significa justiça comutativa? Significa quando as relações são entre particulares. As relações são entre particulares. O que significa justiça distributiva? A relação entre a comunidade e o particular. E a justiça social? A relação entre o particular e a comunidade. Quando nós observamos isso, nós pensamos em 3 tipos de princípios de justiça: a alteridade, o devido e a igualdade. O que é alteridade? É a relação entre o credor e o devedor. Se alguém tem crédito e alguém tem débito, se existe essa relação entre credor e devedor, aí vai existir uma relação, um princípio que o direito chama de alteridade. Alteridade é, portanto, um princípio de justiça que diz que há um devedor e há um credor. E o que é o devido? A coisa devida. A coisa que o devedor deve e o que o credor tem direito. O devido, que pode ser coisas materiais, que podem ser coisas imateriais, ou seja, o devido. E a igualdade? A igualdade é o equilíbrio da balança. Os particulares não podem um cobrar do outro o que o outro não deve. Se alguém deve 10, vai pagar 10, e não 20, e não 15, e não 12. A relação de igualdade existe nas relações particulares, entre a comunidade e o indivíduo, e entre o indivíduo e a comunidade na qual ele pertence. Então, alteridade, relação entre credor e devedor. Devido, a coisa devida. Igualdade, o que realmente se deve e o que realmente se tem crédito. Nem mais e nem menos. No entanto, a justiça também guarda relações entre o justo, a gratidão e a generosidade. Imaginemos que alguém deve a alguém 10 alguma coisa. E o outro, não, você não precisa pagar 10, me pague 8. Ou seja, está cobrando algo que o outro não deve. Está cobrando menos. É uma atitude de generosidade. De gratidão. Olha, você está me devendo 10, mas um dia você me ajudou assim, assim, assim. Ó, não precisa pagar mais não. Ou me paga apenas 2, 3. Muito bem, aí vem a gratidão. E o justo? Deve 10, paga-se 10. Então, a relação de igualdade, esse princípio de igualdade é o principal dentre os 3. Porque vem a questão da justiça. Nunca ir além, nunca cobrar além do que realmente se deve. Muito bem, quando nós falamos isso, nós pensamos, justiça comutativa. Alguém deve a alguém. A deve a B. Vai pagar. Justiça distributiva. O Estado arrecada e agora ele vai ter que repassar aquele tributo para a sociedade, para a comunidade, especialmente os setores mais carentes. Então, quando o Estado distribui, quando o Estado patrocina, investe
na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança pública, ele está praticando a justiça distributiva. Agora, quando o indivíduo paga o tributo, quando o indivíduo paga o imposto, ele está praticando a justiça social. É a dívida que o indivíduo, que os membros de uma sociedade têm para com a própria sociedade. Para com a própria sociedade. Agora, Aristóteles dizia que justiça era uma virtude, que justiça seria uma virtude difícil de se praticar. É mais fácil amar do que ser justo. Porque a justiça coloca a consciência acima do próprio coração. O indivíduo que age com consciência, olha, eu vou fazer assim porque não é certo fazer desse outro modo. O princípio do respeito ao outro muitas vezes vem mais dos ditames conscienciais do que das motivações emocionais. Infelizmente, embora existam N fatores, N emoções, N paixões superiores que podem ser causas ou fatores para que o indivíduo dê a própria vida em favor, por exemplo, daqueles mais necessitados. Mas a justiça, a priori, ela vem da razão, ela vem da consciência. E foi por causa disso que surgiu um direito chamado direito alternativo. O que é o direito alternativo? É quando o juiz, é quando o Estado, ele considera a lei, mas ele considera muito mais o fator social, a equidade, o bom senso, do que a própria lei. A lei é uma referência, mas o bom senso é fundamental. A justiça do bom senso é fundamental. Por isso que quando falamos em direito alternativo, estamos pensando num nível de justiça que pode extrapolar a própria lei, principalmente quando se tem uma decisão social a tomar. O bem comum, o bem social. Então, precisamos, de algum modo, exercitar a justiça. Mesmo que o coração não queira, mas é preciso que a consciência mande, determine. Ou seja, fazer justiça significa dar a cada um que é seu, mas não só isso, dar um pouco mais de si àquele outro, principalmente onde falta. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo, o grande juiz, o grande legislador, diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque a justiça é uma lei. Tudo que nos acontece, tudo que já nos aconteceu e acontecerá, tem como base a justiça. Uma lei poderosa. E o direito para se aproximar dessa justiça divina, natural, biológica, ele precisa cada vez mais pensar que vamos fazer justiça. Por exemplo, nós falamos aqui em alteridade. Falamos em justiça social. Justiça social é quando pago o imposto, pago o tributo. Na nossa Constituição Federal diz lá que deve-se tributar impostos, cobrar impostos sobre grandes fortunas. Deve existir uma lei para tratar desse assunto, coisa que até hoje não existiu. A quantidade de bilhões que se arrecadaria se existisse justiça social em função das grandes fortunas, reduziria muitos problemas sociais. Então, quando nós falamos em impostos, nós temos que rever todo o contexto. O que se paga é justo e o que não se paga é justo também. Por isso que a ideia de uma reforma tributária, de uma organização tributária, ela é muito bem-vinda ao direito, para reduzir as injustiças tributárias, que podem existir, que existem. Por exemplo, não se cobra imposto sobre grandes fortunas. Mas
cobra imposto sobre sobre o mínimo que o empregado, que o trabalhador possa receber. Então, vamos pensar a respeito da justiça, do que é realmente justo, o que é melhor. Primeiro, dentro do nosso próprio ambiente, da nossa própria casa. Depois, nós vamos para a família, vamos expandindo isso para outros horizontes, o meio onde se vive, até alcançarmos verdadeiramente uma sociedade mais justa e mais feliz, mais fraterna. Muito obrigado a todos e até a próxima.